Salve, salve, muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferre. Eu sou Felipe Corleta, co-host desse podcast. Obrigado a todos pela audiência. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal para nos ajudar a chegar nas nossas metas, que são ousadas de crescimento deste canal aqui no YouTube, e compartilhar com os amigos esse episódio e todos os outros. Se você ainda não nos acompanha, pode nos seguir lá também no Spotify, nas redes sociais, que nos ajuda demais, fechado? Começar aqui agradecendo sempre os nossos patrocinadores, Minerva Foods. Um abraço para a turma da Minerva Foods. Hoje um podcast aqui só com gaúchos, 3 gaúchos aqui na mesa. E gaúcho gosta de churrasco, e churrasco é Minerva Foods. Então mandar um abraço para a turma da Minerva Foods que nos apoia demais aqui. A XTB, uma corretora internacional, dá acesso a centenas de milhares de ativos pelo mundo todo. A gente usa diariamente para acompanhar o mercado e analisar ativos lá fora, a plataforma Xstation. E Adapta.org, empresa brasileira de inteligência artificial. Para quem acha que o Brasil não tem tecnologia, a Adapta está quebrando esse paradigma e trazendo aí o ChatGPT de graça para você. Então entra aqui no link aqui embaixo que tu vai ter toda essa informação e saber tudo sobre a Minerva, sobre a XTB e sobre a Adapta, que nos ajudam aqui no podcast Café com Ferre. Rafael, bem-vindo. Boa noite a todos. Ultrapassamos a marca de 2.100.000 inscritos. Provavelmente quando você assistir esse episódio já estaremos perto dos 2.300.000. Seguimos forte rumo a dezembro de 2026. Nossa meta ousada aqui de 10 milhões de inscritos. E o maior podcast do Brasil. Queria agradecer demais a presença do gaúcho aqui, filósofo, barulhento, um baita crítico. E vamos falar sobre vários assuntos aqui hoje, sobre política, sobre progressismo, sobre cultura woke, sobre relacionamentos. O homem é craque em relacionamentos. Fernando Conrado, queria agradecer demais a presença, que pedir para vocês compartilharem este que é o podcast dos formadores de opinião. Se você não é um formador de opinião, você não deve assistir aqui, mas se você for, você deve compartilhar com os amigos. Para quem não sabe, eu deixo aqui registrado que o nosso podcast é o podcast com a melhor e mais qualificada audiência do Brasil. Patrocínios com Emily Shea. 90% da nossa audiência tem mais de 35 anos. Fernando Conrado, muito obrigado, bem-vindo. E antes de apresentar, eu começo com uma pergunta. Quem vence as eleições do Brasil em 2026? Eu não sei quem vence as eleições. Eu acredito que vai ser um sucessor do Lula. Mas, do jeito que eles estão esfolando a nação, talvez venha alguém da direita permitida. Eu não... Pelas escolhas aí desde o final das eleições de 2022. Antes de mais nada, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É noite. A nossa audiência, boa noite a todos, bom dia, o momento que vocês assistirem esse programa. Acredito que quando o Lula ganhou, ele ia fazer 4 anos de governo, numa visão, se fosse tudo muito claro, assim, ele colocaria o seu sucessor, talvez lá depois de mais 8 anos entrasse alguém da direita permitida, né, um Zema da vida, um Tarcísio, um Eduardo Leite, qualquer um deles aí, para a gente tentar viver ao final de 12 anos o que nós já vivíamos lá nos meados dos anos 2020, 2021. Só que o aceleracionismo do PT, uma ganância ousada, é o que a gente teve o maior tarifaço da história agora, esse OF, essa semana aí, o pessoal tá liquidando a nação, né? Então talvez alguém... Eu não vejo como, né, acontecer. Explica a direita permitida, Fernando. A direita permitida, né? O Brasil, a gente não tem mais uma autonomia de voo, né? Nós já tivemos. Para aquelas pessoas que esperavam, imagina, de 2013 até 2022, vamos dizer, das eleições de 2018, a gente viu o Brasil mudar muito, né? A gente viu ex-presidentes na cadeia, a gente viu impeachment, a gente viu senadores presos, grandes empresários presos, né? Uma grande pujança. Não estou dizendo se foi
correta ou não foi correta a maneira como foi feito, mas a gente viu esses grandes nomes pagando suas penas. Depois nós vimos aparecer um outsider, veio um outsider do sistema, não estou dizendo se está certo ou errado, um outsider chegou, e a partir disso a gente viu o sistema se reorganizar. E o sistema não está autorizando ninguém a participar do processo político. Muita gente, por exemplo, citar um exemplo, né? Luciano Hang nunca concorreu a nada, já está fora de qualquer eventual campanha. Já tomou uma punição. Diversos políticos, surge uma expoência, são perseguidos pelo nosso sistema, pela nossa máquina do judiciário como um todo. A gente está vendo todos os nomes que aparecem sofrem alguma espécie de perseguição. Que vai, de uma forma ou de outra, cerceando uma livre concorrência. Então vai chegar aos permitidos. Eu acredito que aquela ideia de ruptura que se pensava, não ruptura institucional, mas uma ruptura política que nós tínhamos no Brasil, claro, não vai acontecer tão cedo. Acredito que vai acontecer porque a gente viu acontecer. Né? Eu sou um realista otimista. Acho que a gente pode ter alguma coisa assim no futuro, mas não tão cedo. Eu acredito que nós vamos passar, então, 12 anos nesse período, até tentar voltar a uma coisa mais ou menos equilibrada no mundo da economia, principalmente, né, no mundo da política. Nós vamos passar um longo período ainda amargando. Então, quando tu me pergunta quem vai vencer, vamos ver o quanto a esquerda vai continuar afundando o Brasil, né, para que alguém chegue, chegamos no fundo do poço, temos que trocar aí as peças formais desse quebra-cabeça. Nós vamos voltar para o Teatro das Tesouras. Ô, Fernando, eu queria que tu contasse pra gente como que foi a tua ascensão e teu trabalho hoje. Tipo, exatamente o que tu faz. Né? Tem até um espaço aqui para fazer um merchan e contar um pouco sobre o teu trabalho. Mas de onde tu veio, o que tu faz hoje, como é Sim. que tu atende teus clientes, enfim. Meu principal projeto, empreendimento é um sistema de educação online. Eu tenho uma plataforma de ensino, com já passaram mais de 73 mil alunos. Ele é o core, onde eu ensino os fundamentos da civilização e os fundamentos do desenvolvimento humano. Eu costumo dizer que eu sou um professor de moral e cívica moderno. Eu ensino os fundamentos do saber do lugar onde as coisas aconteceram. História do capitalismo, Nova York. Filosofia clássica, Atenas. História das religiões, Jerusalém. Política, Firenze. Então, assim, a gente vai girando o mundo contando como funciona, que muitas vezes eu tenho dois públicos bem distintos. São aquelas pessoas que não tiveram chance do estudo, que tiveram que trabalhar, tiveram que produzir, tiveram que entregar, e não puderam se dedicar ao estudo. Então eu proporciono estudo a elas lá. Tem casos interessantíssimos que eu tenho, desde vendedor de doce no sinal até presidente, donos de banco, né, que fazem parte lá. E temos também um outro público, que é aquele público que se especializou tanto numa área, PhDs, por exemplo, que acabam tendo um problema que é ter a sua presunção de conhecimento que eles dominam numa área, que eles têm para todas as áreas. E às vezes falta uma parte cultural, uma parte entender a civilização, as dinâmicas sociais. Minha formação é em antropologia, política, sociologia e direito. Sou advogado, sou cientista social. Minha ênfase é em antropologia e ciências políticas, meu mestrado em relações internacionais, advoguei durante muito tempo. E a partir de então, durante a pandemia, tinha alguma presença já nas redes sociais. Durante a pandemia teve um aumento ainda maior. E aí eu pude colocar em prática esse projeto de ensino. Né? Eu não procuro ser o cara mais popular, não procuro ser o cara que agrade a todos. Eu tenho um método de ensinar, falo para as pessoas de maneira clara, como eu estou falando aqui, ensinando todos esses fundamentos, até mesmo numa visão, minha visão de mundo é uma visão muito conservadora. Eu defendo os ideais liberais, que é a vida, a liberdade, propriedade privada, livre mercado e Estado de Direito. Mas durante as aulas eu ensino todas as visões de mundo, desde mais vinculados à esquerda como mais vinculado à direita. Na política, a gente caminha do Hobbes de um lado, Maquiavel do lado, ao John Rawls do outro. No mundo das ciências econômicas, a gente fala do Adam Smith do lado e do Karl Marx do outro, ensinando os fundamentos, para que as pessoas possam julgar melhor e tomar suas melhores decisões. Eu acredito que a nossa grande luta hoje é que as pessoas tenham cada vez mais uma solidez nesse mundo onde os livros mais vendidos do Brasil são livros de colorir para adultos, né? Inacreditável. Você pega lá a Publish News lá, dos 5, 10 primeiros nomes ali, os 1, o 2, o 4, o 8, são livros para colorir para adultos. Ou seja, o pessoal não lê mais.
Inclusive, até é interessante a gente ver que tu não precisa, no Brasil, a gente tem agora essa caça às bruxas, né? A queima de livros acontecendo, livros têm que ser tirados do mercado, mas tu não precisa queimar livros, né? É só fazer a população não gostar mais de ler. E a população no Brasil, pelo visto, não gosta mais de ler, né? Só que ainda tem pessoas, porque eu acredito que a grande mudança que a gente pode ter na nação, num povo, as grandes transformações da humanidade se deram quando um homem chegou na barreira do conhecimento e empurrou adiante. Einstein, ele chega na barreira do saber, empurra adiante. Todos eles, Galileu, Steve Jobs, Elon Musk, eles chegaram onde ninguém mais chegou, até mesmo porque eles não desistiram, né? A coragem, o esforço deles progrediram com todos os outros, teriam parado por medo, por cansaço, empurraram adiante. Então, o que eu busco fazer é... Porque eu acredito que quem pode mudar o mundo é qualquer um de nós. Essas pessoas, os gênios, eles não são santos, não são espíritos que vieram do outro planeta, não são alienígenas, não. São humanos que não pararam quando todos os outros pararam. Então, a minha ideia é que quanto maior o número de pessoas tiverem acesso ao conhecimento, maior a chance de sair essa pessoa, que pode ser tu, pode ser o Ferri, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, que chegue na barreira do conhecimento e empurre adiante. Mas para isso é necessário ter fundamentos. Eu acredito também que se todas as pessoas tiverem que ler as bibliotecas todas que eu li, nós não vamos dar um passo no conhecimento. Então tem muita coisa que foi lida que eu digo, cara, isso aqui deixa eu te explicar como é que funciona, vou te apresentar os principais autores, cada um deles as principais ideias, as principais obras, e tem uma ou outra que eu te aconselho a ler. Mas de resto, ouve que eu te resumi aqui, e óbvio, se tu tiver interesse, vai atrás, procura, te aprofunda, mas o grande caminho é esse. Quais são já voltando para o negócio do merchan aí, explica quais são os teus produtos que tu vende, que daí pra galera entender também que Tá. é 1, 2, 3. Sim. Nós temos uma cadeia de cursos que são interlaçados. Uns para teu crescimento cultural e outros para o teu desenvolvimento pessoal. É a questão da filosofia aplicada ao dia a dia. Tá? Então, o que é filosofia? Filosofia é amor pelo conhecimento. E o que é essa sabedoria? Como é que é esse amor pela sabedoria? Sabedoria é como eu encontro as melhores respostas. Então, eu digo que eu sou um homem que vive a minha própria filosofia. Eu encontro as melhores respostas para mim. Eu acredito que cada pessoa tem que se desenvolver ao passo de encontrar essas melhores respostas para si mesmo também. Então eu proponho as pessoas a enxergarem a realidade. A vida era muito simples, há muito bem pouco tempo atrás. A minha geração, eu tenho 45 anos, a gente viveu no mundo antigo e a gente viu essa tradição, essa mudança para o mundo contemporâneo. Então antigamente a vida era simples, tu queria ser um homem igual ou melhor que teu pai, achar uma mulher igual ou melhor que tua mãe, criar os filhos como tu foi criado, um pouco melhor, achasse um trabalho que sustentasse todos esses custos, e se eles comunicassem com a tua vocação, melhor ainda, fazer um churrasco no final de semana, ir pra praia no verão, uma viagem internacional, vida resolvida. Já hoje, o sentido da vida que a gente fala tanto, ele tá muito fragmentado nesse mundo cheio de opções, e as pessoas não enxergam mais onde está isso. Isso vem nos causando cada vez mais sofrimento. Então, eu tenho uma formação própria, que tu pode fazer uma assinatura, assistir todos os cursos, ou comprar os cursos em separado. Então, a gente tem essa formação que traz um curso sobre a história do capitalismo, um curso sobre o estoicismo, porque o grande questionamento eu já aconselho também a quem for assistir, já assista a parte de filosofia, porque é o seguinte, que a gente falava aqui, quais são os principais requisitos humanos para a gente se transformar? Esforço e coragem. A nossa felicidade, ela depende da nossa coragem. Só que não há certeza nenhuma de que porque tu foi corajoso, tu encontrará a felicidade. Não existe esse caminho do progressismo, um caminho que vai tudo para o melhor. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Nós temos sucesso a partir do nosso esforço. Mas não há certeza nenhuma que porque tu te esforçou, tu vai alcançar o sucesso. Essas coisas não acontecem dessa forma. Mas a gente tem que entender que as primeiras pessoas que pensaram acerca disso, e já dizia Aristóteles que a principal virtude humana é a coragem, porque a partir dela tu alcança todas as outras, foram os estoicos gregos. Então a primeira coisa que nós vamos estudar é onde é que a coragem e o esforço humano, por que elas são importantes? Depois nós vamos para o mundo do capitalismo, que é onde a coragem e o esforço humano nos levou. Até chegar a esse mundo, nós tínhamos um mundo há 200 anos atrás, 300 anos atrás, que as pessoas tinham
alto índice de morte, de doenças, de frio, de fome, de sede, e como o sistema, como a história do capitalismo, toda a sua revolução da humanidade, nos trouxe para um mundo onde as pessoas já não morrem mais. Tem vidas longas, tem saúde, tem tudo, mas sofrem cada vez mais nesse mundo de hoje. Para vocês terem ideia, o suicídio é a segunda causa mortes entre jovens de 15 a 24 anos. O ser humano é o único animal que explode a cabeça porque não alcançou seus sonhos. Um outro curso que a gente tem nessa sequência é o de Ciências Políticas, que é para entender como a gente vivia no mundo daquela democracia ateniense, onde a gente vivia no mundo do sorteio, com exceção da função do estrategóicos, que era o líder militar, todas as funções da sociedade era por sorteio. Se tu é ser um membro da Assembleia, um cidadão, tu poderia cair na parte de finanças, na parte de cuidado com saúde, na parte de logística. Tu tinha que ser capaz de realizar todas essas tarefas. E como é que a gente saiu desse mundo, onde todo mundo poderia ser tudo por sorteio? Inclusive o próprio Sócrates questionava, né? Opa, nós queremos botar um padeiro para ser o capitão do navio? Não. Queremos botar um marinheiro, né? Para fazer toda essa travessia. Até nós chegarmos na ditadura da maioria, que é esse mundo que a gente vive nos dias de hoje. E passando por todos os grandes autores para saber o quê? Como se deu esse jogo de poder da coragem e do esforço. Como a gente teve essa grande mudança da sociedade e essa grande transformação até mesmo dos anseios pessoais, do que a gente pode acreditar, do que a gente pode atingir, de como se dão as relações de poder. Então essa é uma parte dos fundamentos. Além disso, a gente tem 2 outros cursos, que são um curso que eu chamo Confiança, que é para o ser humano entender os seus sentimentos e as suas visões de mundo. Muitas vezes, quando a gente fala de confiança, pensa numa pessoa confiante. Pensa no cara do queixo quadrado, ombros largos, né? A figura do super-homem. E muitas vezes a confiança, grandes pensadores, era um cara careca, era o gordinho. Os caras tiveram grandes idades. Olha o Einstein lá. É um cara que não tinha uma grande visão, né? O James Joyce. Eles não eram figuras másculas, gigantescas, são os caras que transformaram o nosso modo de pensar, empurraram as barreiras do conhecimento adiante. Então as pessoas entenderem como se dá essa dinâmica, que voz é essa que a gente ouve na nossa cabeça, como é que é construída a nossa consciência, né? Quem é que fez falar conosco dessa forma? Por que as pessoas não se tratam como sendo seu melhor amigo? Eu me trato sendo meu melhor amigo, eu tento me escutar. Muitas vezes comete um erro. Como é que a tua consciência fala contigo? Ela briga contigo? Ela grita contigo, ela te cobra demais. De onde é que veio isso? O que tu pode responder melhor no momento que tu entende que tu não é mais uma criança de 3 anos de idade agora? Tu é um adulto e tu consegue. Eu entrego um ferramental da ciência comportamental para que a pessoa faça uma autoanálise. Porque muitas vezes tu pode... Óbvio, se as pessoas têm problemas, procure ajuda profissional, sempre digo isso, né? Eu não sou guru, eu não sou terapeuta, não. Eu sou um cientista social. Eu mostro, porque muitas vezes a gente acha que nossos problemas são únicos nossos, mas eles se repetem na população como um todo. E é isso que eu faço. Eu ensino como se dão essas respostas, tudo isso no globo. E além disso, existem as masterclasses, que eu viajo o mundo todo. Agora a gente está fazendo de Berlim, onde eu conto a história do nazismo, do Império Prussiano, como tudo isso se desenvolveu, como, imagina, a faculdade de Berlim, só ela tem mais de 17 prêmios Nobel, uma universidade. No Brasil, a gente não tem nenhum prêmio Nobel. Né? Por que isso acontece ali? Então, a história das religiões é de Israel, a história dos impérios, a gente fala de Viena, dos Habsburgos, a parte da civilização, a gente fala diretamente do Egito, das pirâmides do Egito. Pelo mundo todo tem aulas do Ártico, literalmente do mundo todo. Agora do deserto, vai ser nossa próxima masterclass é direto do mundo árabe. A gente foi para o Bahrein, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, explicar. Né? Muitas vezes, parte do mundo árabe, as pessoas não aprendem dentro da escola, do colégio, e a gente traz tudo isso aí, elucidando para as pessoas. Então, esses são os principais. Depois também tem o curso chamado curso do VSM, eu fui um dos primeiros caras do Brasil a falar sobre isso, que é como se dá a escolha de parceiros no mercado sexual, né, da espécie humana. Eu vejo que as pessoas não entendiam como é que estavam essas escolhas. E tem uma linha antropológica, uma explicação da antropologia biológica, da sociologia, como é que isso se deu desde o tempo que a gente morava na savana africana até chegarmos nos dias de hoje, né? E o custo sentimental de tudo isso. Acho que o grande ponto que a gente tem, e é o meu objetivo em lecionar todas essas matérias, essas cátedras, é fazer com que as pessoas sofram menos, tenham mais certezas de si mesmo, consigam encontrar parceiros melhores para terem filhos, terem relacionamentos um pouco mais longos, que possam ter uma figura paterna e materna na formação dessa criança, para nós termos um futuro melhor, com seres humanos melhores.
A sociedade está em decadência exatamente por não terem mais filhos, né? Muitos de nós que somos filhos do progressismo e só fomos enxergar isso de uma maneira já mais tarde da vida, com todo o custo existencial. Então, se eu tivesse que explicar toda a minha linha de ensino, ela se dá dessa forma, sempre de uma maneira direta, como eu estou falando aqui, explicando os principais pontos, principais autores, para que todo mundo possa entender melhor e assim tomar suas decisões. Explica o que é o Red Pill e o que é VSM pra turma aí, que a galera O não... VSM, valor sexual de mercado, né? Isso é... Quando eu comecei a falar sobre isso na internet... Isso é meio polêmico isso, né? É polêmico porque... Qual é o que existe quando a gente fala de polêmica, né? Toda vez que a gente faz, que a gente tem uma ideia mais excêntrica, mais diferente, as pessoas têm medo de falar, porque vai contra o status quo, né? Contra a conformidade social. Mas se tu pensar, toda ideia que existe, um dia ela foi uma ideia contra o status quo, né? O grande problema disso tudo é que nós vemos no mundo hiperromântico e hipersensível, onde a gente é criado nesse período que a gente chama de modernidade, onde as pessoas acham que existe um dever divino, né, das deidades de contrato alma gêmea. Então a gente vive no eterno romantismo, que eu tenho que ser feliz, que eu tenho que ter meu coração cheio, que eu tenho que ser rico, tenho que ser bonito, tudo isso, e as pessoas sofrem cada vez mais. O que existe de polêmico está no fato de muitas vezes do arco do luto, né? Quando a pessoa, se a gente fosse fazer uma vinculação das ideias, quando a pessoa, a primeira vez que ouve essa parte da sociologia biológica, da antropologia, das escolhas de parceiros no mercado sexual da espécie humana, porque é exatamente isso o assunto, ela choca. Primeiro ela nega. Não, isso aqui não pode ser verdade. Que nem quando morre um ente querido. Não, ele não pode ser que ele morreu. Ele permanece vivo. Então tu fica primeiro numa negação. Depois tu começa a ouvir, tu começa a fazer sentido algumas coisas pra ti. Tu começa a ficar com uma raiva extrema. Por que ele morreu, né? Uma raiva de tudo isso. Porque como é que eu não enxerguei antes? E aí vem um momento que pá, cai a ficha, né? E aí quando cai a ficha, tu quer contar pra todo mundo. Por que hoje a gente tem um monte de pessoas falando sobre esse Red Pill? Porque as pessoas começaram a enxergar e depois que tu enxerga, tu quer contar pra todo mundo, é uma novidade. Pô, cara, isso aí mudou minha vida, tu tem que mudar também, até tu aceitar. O que as pessoas não entendem é que todas essas regras de como os humanos se escolhem no mercado sexual, isso aqui apenas facilita a tua tomada de decisões. Porque quando tu enxerga a realidade nua e crua, como ela realmente é, tu vai tomar as melhores decisões para sofrer menos, saber quem tu é no mundo, que tipo de relacionamento tu procura atingir. Então, essas Red Pills, que se convencionou chamar as pílulas vermelhas do Matrix, né? Tem a Blue Pill e a Red Pill ali. Eu dou uma Red Pill para as pessoas, só que eu dou com uma aguinha, dou com um suquinho. Eu faço ela ser mais palatável, mais dragável de compreender. Porque as pessoas muitas vezes confundem esse valor sexual de mercado com a tua alma. E não tem nada a ver com isso. Ninguém está discutindo se tu é uma boa pessoa, se tu tem um bom caráter, se tu é muito querido com os outros, muito educado. Não, não. É só como estão as escolhas de parceiros quando tu tem que decidir entre duas mulheres, entre dois homens, né? Por que as mulheres tomam determinadas decisões, por que os homens tomam outras decisões. Isso literalmente tem uma grande visão como se fosse um grande mercado. As mulheres, no início das suas vidas, logo que elas chegam numa fase de puberdade, início das glândulas, seio, bunda, curvas, tal, todos os coleguinhas querem sair de mãozinha dada com elas. Elas têm uma abundância sexual desde o início da vida. Os homens vivem uma outra realidade. A imensa maioria dos homens, os estudos nos trazem cerca de 92%, eles vivem em escassez sexual. Ninguém quer sair contigo. Ninguém quer te dar bola. Existem aqueles 8%, que é os amigos. Todo mundo já conheceu alguém que é um cara que ele fica parado e as mulheres fazem fila para falar com ele. Ah, ele é o misterioso. Ficava quieto num canto na festa. As pessoas interessadas nele. Tu não sabia por quê. Por que alguém chama mais atenção ou não? E aí existem os componentes para tudo isso. Em primeiro lugar, isso aqui vale a pena para a gente já enxergar que as dinâmicas de como as mulheres escolhem os parceiros é muito diferente das dinâmicas de como os homens escolhem os parceiros, né? As mulheres começam a escolher os parceiros para a sobrevivência. A gente tem que trazer já de início essa conversa que os relacionamentos humanos como um todo, desde 300 mil anos atrás, quando começa a espécie humana, era para facilitar a vida do ser humano. Era para facilitar a construção de prole, era para facilitar a certeza de uma paternidade. Era isso, foi para isso que existiu os relacionamentos humanos. Senão a gente viveria como os outros animais na savana africana até os dias de hoje. Mas o grande ponto é como é que se dá isso na espécie humana. Então a gente tem diversos componentes. A gente tem os componentes, primeiro deles é a personalidade, né? Personalidade, as atitudes do ser humano.
Né? Tem uma grande frase que diz: as melhores mulheres são dos homens mais ousados. E é verdade. Muitas vezes tu vê o cara que é o gordinho com uma mulher bonita, o baixinho com uma mulher exuberante. O que tem por trás de tudo isso? Então é uma busca por explicar todos esses artefatos. Então a gente tem personalidade, atitude, atração sexual e aparência física. Nós temos poder e recurso. Nós temos também habilidade e conhecimento. Tudo isso compõe, são as partes objetivas, subjetivas. E as objetivas são as mais circunstanciais. Né? Nós temos aqui numa sala com um monte de homens, se aparecer uma mulher, a chance dela ser disputada por todos nós é muito maior do que se a gente tivesse uma sala com diversas outras mulheres. É o verdadeiro mercado. E cada um tem um valor nisso tudo. Não é o teu valor como ser humano intrínseco, enquanto alma, existencial, não, é o valor sexual mesmo, de acesso. Muitas vezes pessoas também confundem dizendo que tu tem que dizer qual é o teu valor sexual de mercado. Não é. Quem dá o valor é o mercado. Se ninguém quer ser contigo, teu valor não é muito alto. Se as pessoas não te disputam, teu valor não é muito alto. Obviamente que falando assim de sopetão para as pessoas que nunca ouviram, choca muito, né? Só que existe um protocolo. Só que todo é um conhecimento que nós vamos começar a entender quando eu tenho um curso de antropologia biológica. Só que se eu fizer um curso de antropologia biológica, ninguém vai querer assistir. Se eu te explico, isso aqui nós vamos mostrar como é que são essas escolhas de parceiros, opa, tu vai assistir desde o início. Porque a tendência também é o seguinte, a mulher atinge muito rápido o seu maior valor sexual de mercado possível. Ela atinge no alto da fertilidade. Já os homens, eles vão construindo, na imensa maioria, vão construindo com o passar do tempo. A gente tem isso muito mais depois. Aristóteles nos dizia no livro 4, capítulo 15 do livro 4 da Política, que os homens e as mulheres deveriam começar a casar quando as mulheres estivessem em torno dos 18 anos e os homens dos 35 anos. Porque aí eles estariam no seu potencial maior de criar melhores filhos, com mais atenção, mais conhecimento, mais força, mais virilidade. Estariam no seu máximo. E é o que a gente acaba vendo. Então, qual é o problema? No mundo de hoje, a gente começou a ter uma ilusão e nos construíram isso. Que tu pode ter um relacionamento a qualquer momento da tua vida, que tu pode ter filhos com determinada idade. Só que não, as mulheres, desde o tempo das cavernas, desde o início da civilização, até os dias de hoje, o momento da gravidez para a mulher sempre vai ser arriscado. Lá nas cavernas era mais difícil. Ela ficava mais lenta, era vítima dos predadores, tinha risco mais de morte, tanto que eu acabei de voltar da França e fui na Dordogne. Dordogne é o lugar onde tem as cavernas Lascaux, Fond de Gomme, todas elas onde os homens têm as pinturas rupestres lá, e lá tem o Museu da Pré-História. Lá eu vi com os próprios olhos algo que eu já tinha estudado desde os meus 16 anos de idade, no curso de antropologia, que eram as fêmeas jovens, o fóssil dela, com um pequeno fóssil do feto dentro dela. As fêmeas jovens, no fóssil, com fóssil no bebê perto dela. Porque como ela saiu com os primeiros homens que espalharam, porque como os leões faziam, os gorilas faziam, o macho mais forte, ele não se preocupava muito com... Não existia um sentimento nisso. Ele espalhava a semente dele com o maior número de fêmeas possível. A probabilidade fosse que alguma parte ia sobreviver. Só que essas mulheres trocava sexo com esse macho e depois estavam abandonadas, porque ele não tinha um afeto desenvolvido. Essas mulheres, porque uma coisa que a gente tem que levar também, as mulheres são as seletoras sexuais da espécie humana. Elas que escolhem tudo. Tudo que o homem entrega para a sociedade hoje foi para encaixar no ideal feminino. A mulher sempre tem dois caras na cabeça. Um para reproduzir, ter a melhor genética, e o outro para a provisão. Como as mulheres tinham esses dois interesses, nós desenvolvemos a civilização para se tornar um cara só, que era a figura do gentleman, né? Que eu chamo o cavalheiro, que eu chamo de keeper, o mantenedor, que era esse cara que tinha todas as... Porque todo homem tem dentro de si dois espectros, que se convencionou chamar de espectro alfa, espectro beta. Não quer dizer que tu seja um alfa 100% ou um beta 100%. Tem muita gente que é muito bom para ganhar dinheiro. Tem muita gente e não dá um beijo na boca. Tem pessoas que têm facilidade com mulheres e não conseguem ter uma vida profissional. E assim sucessivamente. Tem dificuldade por estudos, mas é bom para ganhar dinheiro. Tem pessoa que tem facilidade para aprender e não consegue fazer dinheiro. Então essas duas forças estão sempre dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a falar sobre tudo isso, a civilização trouxe as melhores características desse espectro alfa, que é a coragem, a audácia, a inteligência, a capacidade de resolver problemas, né, tecnicamente. E também essa parte desses homens denominados betas, que eram esses que não tinham acesso às fêmeas. As fêmeas começaram a ser mais inteligentes e falaram, opa, para aí, se eu ficar saindo com esse alfa e você é abandonada,
e a chance de morrer é muito alta. Elas estão vendo as menininhas mortas lá. Eu vou ficar do lado de alguém que vai fazer minha proteção, desse homem que não tinha acesso a tantas fêmeas. Então essa fêmea começa a ficar do lado dele, penetração pênis-vagina, 9 meses depois, nasce um bebê. E aí quando esse papai, né, agora ele vê esse bebê, ele vê que ele é feito como ele, ad factum, né, feito como eu, afeto. Ali a gente começa a desenvolver os sentimentos. Os alfas não tinham sentimento. Bicho, não tem sentimento. Ali a gente começa a desenvolver sentimento. Violência, e eu não estou justificando, se tu sofre qualquer espécie de violência, busca ajuda profissional, denuncia, busca as autoridades. Já para deixar claro. Outra coisa, tudo que eu falo aqui de maneira muito generalizada, eu estou mostrando uma tendência da humanidade. É óbvio que existem exceções, mas eu não sou um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Eu sou um cientista social. Estou estudando como é que funciona a civilização. Estou ensinando como é que funciona a espécie humana. Então, essas características, se aquele macho transava com uma mulher, essas mulheres morriam, a chance da genética dele passar adiante era cada vez menor. Agora, essa 92% dessa população que não tinha acesso a fêmeas, começa a ter acesso às fêmeas, aos pouquinhos, né? E essa genética começa a passar adiante, porque agora esse pai cuida desse filho. Ele tem o cuidado, e essa genética tem mais chance de sobreviver do que a outra. E assim a gente começa a desenvolver a civilização. É porque agora essa mulher tem que ficar 9 meses do lado desse homem, eles comem as frutinhas, cai a sementinha, ele vê a sementinha crescer, opa, vamos fazer agricultura. E aí começa a fazer os cercados, agricultura, começa a viver no entorno da mulher. O conceito a gente chama de fêmea, né? Fêmea, a etimologia é a mesma de fome, femme. Tanto que é femme, mulher em francês, e femme é fome. Por quê? Porque na hora que o bebê tinha fome, dava-se para a mulher, que é quem tinha teta, né? Para poder alimentá-lo. Família, mesma etimologia. Eram os homens que ficavam no entorno da mulher. Isso é muito bonito dizer, dessa parte de etimologia, né? Que era por que a gente fala marido e mulher? Né? Por que não diz marido e marida? Porque é um homem que agora está subsumido a uma Maria, a uma mãe. Não é à toa que a mãe de Jesus Cristo não é Maria. É o verbo marir, né? Mariage. Né? Tu faz o mariage, faire de mariage. Fazer um casamento. O homem entra no domínio da fêmea. Não aquele alfa, aquele beta. O domínio da mãe. Como é que é mãe em latim? Mater. Como é que é poder? Muno. Mater, muno, matrimônio. Tu entrou no matrimônio. Agora esse pai tem que cuidar dessa família. Tem que lutar com as outras tribos, tem que procurar comida agora para proteger todos eles. Nós entramos no domínio do pai. Patermuno. Patermuno, patrimônio. Então olha como a etimologia nos explica essas duas dinâmicas diversas entre homens e mulheres, e o que a gente conversa, ensina e mostra é como ambos sexos trabalhavam com uma cooperação sexual, que é o que nos trouxe até os dias de hoje. Um grande problema que a gente pode ter uma grande transformação, que é o que a nossa geração está pegando, nós já somos o resultado de um advento que transformou a civilização. Qual ele? Invenção da pílula anticoncepcional, 18 de agosto de 1961. Com a pílula anticoncepcional, a mulher pode botar esse momento da gravidez, que continua sendo arriscado, para um momento futuro. E a mulher tem uma característica dentro dela que é procurar, ambos temos, tá? Mulheres e homens. O homem consegue refrear um pouco mais. A mulher não, que é hipergamia. Hipergamia é procurar sempre o melhor parceiro. Então a mulher está sempre numa luta do melhor parceiro. Essa é a dinâmica dela. O mais rico, o mais inteligente, o mais capaz, o mais respeitado pelos outros. Né? O status social conta muito nessas escolhas também. Então ela está sempre nessa. E aí agora a gente vê muito. Isso aqui, óbvio, a gente está falando de uma maneira muito rápida. Todo esse assunto, até vou passar para vocês, para se quiserem fazer alguma pergunta, eu possa fazer também, não ficar falando num grande monólogo aqui. Mas todos nós conhecemos mulheres que eram lindas, maravilhosas, capazes, boas famílias, bons sobrenomes, boas estudantes, boas profissionais, que acabaram sem fazer uma família. Perderam a sua chave da fertilidade e ficaram para trás, ficaram para titia. Tu entende que os antigos sempre tiveram explicações para nós? Minha netinha, quem muito escolhe, acaba escolhida. Era a tua vovó dizendo isso. Tem um tempo para escolher os parceiros e dá o passo adiante. Vai ficar para titia, não vai reproduzir. Tu tem que ser prendada. Aumenta o teu VSM através da capacidade, das habilidades e do conhecimento. Então tudo isso, o que eu mais faço no curso é explicar todas essas coisas que tu sempre precisa ouviu. aumentar o teu VSM. Não, todos nós precisamos sempre. E tem coisas que são naturais e mutáveis e coisas que não são mutáveis.
né? Tem coisa que pode melhorar a tua carcaça, pode melhorar tuas atitudes, pode melhorar a tua personalidade, mas principalmente pode mudar o circunstancial. Se tu é o intelectual, tu vai ter mais chance de achar uma parceira num grupo de estudo de livros, né? Um clube do livro, numa biblioteca, numa universidade. Né? Se tu é um cara mais sarado, talvez numa academia tu vai achar melhores opções, numa beira de praia durante o verão, plataforma de Atlântida. Né? Aí tu tem mais chance, aí são visões circunstanciais. Então tudo são escolhas de como se dá. Quem quiser aprender, vai pro curso do VSM, vai ser transformador nas vidas de vocês aí. E é muito legal que tem muito aluno que casa entre si, pessoas, porque tu acaba entendendo o valor do teu parceiro muitas vezes, de quem já tá ao teu lado. É porque os relacionamentos, até pra gente finalizar... Tu não acha que tá muito fugaz, assim, os relacionamentos hoje? A pessoa botou a toalha em cima da cama, a pessoa, não gostei, me levanta e vai embora. Mas é isso aí, mas tu te lembra antigamente como é que era? Tu tem quantos anos? 31. Felipe, 31, tu quanto? 46. Tá na sua mesma idade. Antigamente, quando tu queria sair com uma menina, perguntava o nome, saia de mão dada, ia pro shopping, via o filme, dava um beijinho na boca, até conseguir manter uma relação sexual com ela. Hoje em dia, tu vai pra uma festa, sai com uma mulher, leva pra casa, mantém relações sexuais, e no outro dia tu vai no Starbucks, para que o atendente pergunte o nome dela, porque nem tu sabe. Né? Esse é o mundo que a gente vive hoje. Das imensas possibilidades, e as pessoas vivem no mundo do fear of missing out, né? Pô, por que eu vou casar com elas? Tem tantas mulheres para eu sair. Por que eu vou sair com eles? Sempre tem um cara melhor no mercado. Então as pessoas sofrem cada vez mais no momento que elas acham que podem já sempre o próximo passo. E aí eles acabam perdendo a sua fertilidade. Os homens também. Os homens estão deixando muito tarde para ter filho e uma das características que a gente acaba vivendo hoje é o número mais alto de autismo vinculado ao esperma velho dos homens. Então, olha o que a gente está vendo também, além de outras explicações. Estou dando uma delas. Então, isso tudo está muito vinculado a mulheres que não reproduzem. Né? 76% das mulheres com curso superior, elas não mantêm um relacionamento continuado. E por que está faltando homem? Claro, quanto mais alto tu sobe na pirâmide, menos serão as opções para ti, acima de ti. A mulher não aceita ficar com um cara abaixo dela. Quiçá um cara empatado. Mas ela quer sempre o andar de cima. E olha só, meus amigos, isso foi o que trouxe a espécie humana até os dias de hoje. Quando a gente fala que é polêmica, é o seguinte, as pessoas ouvem isso, ficam chocadas. Mas elas não entendem que tudo isso que a gente está falando aqui, isso foi positivo. Foi assim que a gente chegou no mundo, que a gente tem um iPhone, que a gente está passando esse programa agora para o planeta todo. Foi assim que a gente tem um computador que faz cálculos... Quanto mais bem sucedida a mulher, então uma hora a probabilidade dela ficar solteira. Claro, não, porque não tem possibilidade. Né? Fica mais difícil de achar um parceiro, entendeu? O pool de parceiros para ela diminui muito. Já pro homem é o contrário. Quanto mais alto tu sobe, mais alto da cadeia alimentar tu tá. O teu range fica muito maior. Tu começa aí, tem determinadas fases da vida do homem, pelos seus 30, 35, que tu sai com todo o range de fêmeas. Desde a primeira puberdade das mulheres, 15, 16, 17 anos, até tu sai com quem tu quiser. Todo homem sabe que é assim, quando vai crescendo, né? Agora tem caras que não têm acesso até os dias de hoje. As redes sociais estão trazendo um mundo que 90% das mulheres fazem conexão com 10% dos homens. Olha quantos homens... Sabe, tem dados mais significativos, mais chocantes que isso. 80% das mulheres reproduzem, mas apenas 40% dos homens reproduzem. Quer dizer que apenas 40% dos homens transam com 80% das mulheres. Muito homem sobra, não tem acesso a fêmeas. Olha a tristeza disso. E o mundo era feito como? Como é que se dava antigamente? Era assim, ó, a filhinha, ela não... Coleta, tu tem uma chance ainda, cara. Eu tenho chance. Eu não sei, é com você. Eu tô enchendo o saco. Tá. Não, então, Bem o que eu quero dizer com tudo, isso aqui que antigamente era muito fácil, porque a nossa civilização, ela foi criada para que um homem ficasse com uma mulher. Isso era um benefício para as mulheres. Tinha alguém, cara, que pagava as contas, morria por ela, né? Afundava o Titanic, mulheres e crianças vão na frente, os homens vão ficar aqui tentando sobreviver. Nunca tu vai ver uma mulher que pulou na frente do homem para tomar um tiro. Essa cena não existe. Esse filme não existe. 8 mulheres foram procurar uma amiga. Tem um negócio nas redes sociais... Se eu puder ter um pouco mais de água, eu agradeço. Tem um negócio na rede social que eu acho bastante curioso, que é um cara sai na rua fazendo perguntas, que está no TikTok, no Instagram, e ele pergunta para as mulheres, quem você prefere que morra antes, você ou seu marido? Todas as mulheres dizem o marido. Sim. E todos os homens... dizem eu.
que a gente foi treinado para isso. 92% da população foi treinado para isso. E a mulher disso, e na cabeça dela, é exatamente isso. E aí tem outra Sem pergunta. dúvida. Você trocaria o seu parceiro por R$1 milhão? A maioria das mulheres diz sim. E os homens nenhum diz sim. Porque são de honra, né? O homem, a honra pesa mais pro homem que Eu acho uma graça esse desafio. Assim, a quem você prefere que morra antes? É só verdade. Você E é tudo ou verdade. o seu marido? É ele que vai antes. Tu é casado? Todas. Tu é casado, Ferre? Sim. Tem filhos? Tem. Então tu sabe que tu morreria pelo teu filho antes. Claro, Ponto final. Não seria isso? claro. A mulher, se ela tá numa situação jovem e ela pode ter mais filhos, o bebê é pequeno, talvez ela não morra pelo filho. Tudo depende do investimento parental. Essa é uma outra explicação. Tu quer ver uma coisa? Tudo que eu tô dizendo pra vocês aqui, teve um cara que escreveu, todo mundo ouviu falar no colégio. Eu acho uma graça esses Não, vídeos. e é tudo verdade. E tu acha ok. Tu vai ter que morrer pelo nosso filho. Eu vou, morro. Tu aceita na hora. Tu foi criado pra isso, pra morrer. E até é feio se tu não morrer. É feio se tu não trabalhar pra sustentar a família. A mulher tem a possibilidade e é aceitável. Olha só o que eu tô dizendo, pessoal. É aceitável que uma mulher abandone sua carreira pra cuidar dos filhos. Não é aceitável? É aquela Beatriz, que é uma psicanalista famosíssima, ela fala que todas as mulheres que vão ao consultório, o maior problema delas, o problema da vida delas é o marido. E todos os homens que vão ao consultório, o grande problema da vida deles é não conseguir entregar o suficiente. Porque homem entrega. Homem é performance. Homem é performance. Tu não entrega performance, tu é ejetado. A mulher te ejeta. Puf, na hora, assim, ó, puf, sem dor. Tu pode ter mudado de cidade pra ver com ela, ter cuidado dos filhos com paralisia cerebral. É money talks, bullshit walks? Money talks, shit walks. É isso aí. Mas nessa é pior, meu. É alpha fucks, beta bucks. O alpha come, produz, reproduz, e o beta paga as contas. Olha o que tem de beta provider hoje aí. Que é o segundo, porque esse aí também foi um problema das mulheres. Antigamente o homem teve que virar o gentleman para entregar o que a mulher queria, que eram os dois. Agora a gente entrou no mundo que a mulher pode ter os dois. Então ela tem a filha com o alfa lá no início, um pretenso alfa. O bad boy, o surfista, que é o cara que se arrisca mais. O bad boy é aquele que dá nos outros. São fatos que simbolizam uma possível competência futura. Antigamente os pais ajudavam. Minha filha, esse cara é meio bad boy, mas lá no final o pai dele não foi muito longe sendo assim. Ou ao contrário, olha só, minha filha, esse cara é um lutador e o pai dele virou campeão. Esse é o cara para ser. Os pais ajudavam, os casamentos eram assim. Fulano e fulana, fulano e fulana, casam seus filhos. As pessoas te ajudavam a procurar. Era assim a vida. Hoje não é mais. Daí essa mulher sai com esses pretensos. Né? Tem um filho com eles, depois acha o outro trouxa para pagar as contas, que tá sustentando uma genética que não é dele. O gordinho, o baixinho, o sequinho, o CDF, o quietão. Né? É o beta provider. Entendeu? Esse cara tá pagando uma genética que não é a dele. Trouxa. E parece que não teve um pai e uma mãe para falar, meu, tu é trouxa. E agora a lei, olha só, e toda lei é feita para o benefício feminino, né? Para a sociedade funcionar, o benefício todo feminino. Tem uma lei que coloca agora uma responsabilidade civil de criação por vínculos socioafetivos. Vê se tem cabimento. A lei manda, não, agora vai pagar a vida dessa genética que não é tua. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Tudo é pro benefício feminino. E a sociedade funcionou assim até hoje. Vocês entendem? Então, nesse mundo de hoje, cara, aconteceu o quê? Essa mulher começou a procurar esse alfa pra se relacionar. Ela não quer saber mais de pai, não quer saber mais da mãe, né? Vive nesse hiperromantismo. Cara, só pobre casa por amor. Entende? O rico, as grandes famílias, grandes fortunas, merging acquisitions. Os reinos funcionavam assim. Um rei vai casar com a outra. Eles mandavam os quadros lá pro Porto Rei, o rei escolhia, né? Os fazendeiros, os lindeiros vão casar entre si. Né? O filho do juiz casa com o filho do promotor. Tudo, né? Os grandes advogados casavam entre si. Era assim que funcionava. Industriais, era assim que funcionava a vida. Quem te diz que tu pode casar por amor, isso é para os hiperromânticos, pro povo em geral, que tá perdido. E aí o povo, ele diz que tu pode ser feliz, tu pode encontrar, tu pode viver todos esses teus sonhos, e nada disso é verdade. Daí eles colocam o quê? Cara, eu fiquei muito chocado quando eu vi, eu não tenho televisão na Itália lá, e botei uma televisão. E eu tô vendo um documentário sobre as vidas dos suricatos. Aquele bichinho lá, o Pumba. Não sei se é o Pumba ou o Timão. Suricatos. Cara, olha como é que funciona. Ó, Felipe e Ferri, olha a loucura disso aqui, meu. Tem uma suricato-chefe e um suricato-chefe, tá? E tem todos os outros suricatinhos embaixo. Eles reproduzem entre si, fazem filho pra caralho.
Se uma dessas suricatas de baixo fica grávida, a suricata-chefe espanca ela até ela fazer o aborto. Todos os outros suricatos não podem ter filhos suricatos. Todos os suricatinhos têm que cuidar dos filhos do suricato-chefe. Nossa sociedade é a mesma. Pega os grandes industriais, pega as famílias reais, as guriazinhas estão de rosa, os guris estão de azul. As gurias estão de vestido, os guris estão de fraque. As gurias estão de cabelo comprido, eles estão de cabelo curto. Os suricatos estão reproduzindo lá, na mesma dinâmica que um dia nos foi colocada como sendo a tradicional, que pegava de uma geração para outra. Aqui e adiante, era assim. Aí tem as outras suricatos aqui embaixo, que é aquela que virou uma hiper pedagoga. Ficou todo alfabetizando para ensinar a filha do suricatinho lá em cima. Mas ela não teve filho. Para ela dizem que é legal ser gay. Gays consomem mais do que héteros, 3 vezes mais do que héteros. Só procurando no Google. Acho que é um estudo do Senai. As que são pediatras são treinadas para cuidar lá, para ser segurança dos filhos dos suricatos de cima. Então, essa geração, as mulheres já não procriam mais tanto do que nós estamos vendo. É a mesma dinâmica que a gente tem na espécie humana. Quando eu vi aquela dinâmica, eu, como antropólogo, cientista social, me associei, foi clique. Porra, é a mesma dinâmica que a gente está vivendo. Nós somos o que tem no mundo dos serviços hoje é um grande número de pessoas, suricatinhos, cuidando dos filhos dos suricatos de cima, que estão reproduzindo, que tem as famílias numerosas, tudo isso. Né? E grande parte vem no sofrimento de não enxergar como se dá essa dinâmica, não enxergar como se dá tudo isso. E às vezes fica tarde demais, às vezes passou fertilidade, às vezes ficou velho, às vezes não achou ninguém que prestava, perdeu de escolher as pessoas quando estava no auge do teu VSM, né? Vai para repescagem. A repescagem é muito dura para homens e mulheres. E a mulher ainda tem um problema porque... Explica a repescagem aí. Não, é repescagem, né? Hoje tem muitos casais que um casa com o outro, já tem filhos, estão no segundo casamento, né? Ou o cara não pode ter filho, ou a mulher ficou mais velha, não pode reproduzir, acha um cara que teve filho do primeiro casamento, foi para repescagem. Não é a tua melhor opção. Porque a escolha de quem vai ficar ao teu lado é a escolha mais importante da tua vida. Então, tu vai permanecer mais tempo ao lado dessa pessoa do que ficou do lado dos teus pais, por exemplo. Os relacionamentos, como eu falava para vocês lá no início, eles foram feitos para facilitar a vida dos humanos. E até hoje, tuas escolhas deveriam ser assim. Para o homem, a mulher quer provisionamento, né? A mulher quer entrega, como tem que ser performance. O homem só quer paz. Só que é uma mulher que não enche teu saco. Tem muito cara que acha que não, quer sair com as loucas, né? Com essas coisas. Isso não é paz. A nossa vida romântica traz isso desde o sofrimento do jovem Werther, lá, final do século XVIII, século XIX ali. As pessoas têm esse romantismo de vou achar o amor da minha vida, se não achar, eu me dou um tiro na cabeça. O Werther, personagem, ele é apaixonado pela Charlotte. Charlotte até trata ele bem, porque a mulher não fecha as portas, né? Trata ele bem, mas não vai ser com ele. E no final ele dá um tiro na cabeça quando encontrou o amor da sua vida. Né? E aí a gente teve uma hora onda de suicídio da Europa, por exemplo. Compreende? Então as pessoas têm tem uma visão completamente errônea. Então os relacionamentos era para fazer a vida mais fácil. Então se tu encontrar alguém que não encha teu saco, não te atrapalhe o teu trabalho, tudo, tu já tem que te dar por satisfeito. Agora se tu procurar melhor te dedicar, talvez tu ache alguém que mesmo não enchendo o teu saco, te defenda. E aí tu pode focar melhor no soco, na guerra da vida, na troca de soco. Que a nossa vida a vida do homem é a vida de há 300 mil anos é um se matar, guerra intrasexual pelas melhores fêmeas. Agora imagina que tu acha alguém que além de te proteger, ainda luta bem. Ela luta. Porra, melhor ainda. E se achar alguém que luta melhor em áreas que eu não luto, é o auge. Então essas são as parceiras e os parceiros que a gente deveria procurar na nossa vida. É difícil de achar, claro que não é fácil. Achar uma boa casa não é fácil. Achar um bom escritório não é fácil. Né? Achar um bom trabalho, uma boa profissão, se comunique com a tua essência, também não é fácil. O relacionamento também é uma coisa difícil. Ô Conrado, onde é que as pessoas têm que procurar alguém que encaixe melhor no teu VSM? E como é que a pessoa se dá conta disso? Porque, às vezes, a pessoa busca uma coisa que é inatingível, né? Claro. E aí ela acaba, né? Esse é o hiperromantismo. Cara, ser romântico é bom. Ser hiperromântico é uma merda. A gente tem uma grande transformação, como eu falei pra vocês. Tem a pílula anticoncepcional, tá? Que jogou esse momento da reprodução pro futuro. Então a mulher pode aumentar a sua espiral hipergâmica de achar o melhor macho. Ela dificilmente vai parar.
se ela não tiver um pai e uma mãe para refrear. Hoje, 43% dos lares da nação são de mães solteiras, mulheres abandonadas e filhos criados sem pai. Metade da nação não tem uma figura paterna e materna em casa. Eu fui criado com um bom pai e uma boa mãe. Eu sei exatamente o tipo de homem que eu quero ser e sei exatamente o tipo de mulher que eu quero encontrar. Era assim que funcionava a vida. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas são cada vez mais perdidas. Hoje é 43, ontem foi 42, 41, 40, 30, 20, até chegar a 1%. Foi onde o mundo começou a se destruir. Onde a gente não era mais obrigado a ficar junto até que a morte nos separe. Essa foi uma regra social criada para o benefício das mulheres. O VSM da mulher começa a descer, o do homem ainda está subindo, ele não pode separar. Como é que funcionava antigamente? O homem ganhava todo o patrimônio, a mulher cuidava dos filhos em casa, era cooperação sexual. Quando eles separavam, 50 para cada lado. Não interessa se o cara fez R$1 bilhão, era 500 para cada lado, 500 milhões para cada lado. Hoje isso mudou. Hoje a nossa paternidade pode ser terceirizada. Tu pode ter um filho com uma mulher, pode separar, e não tem culpa moral nenhuma. Pagou uma pensão, não, eu pago a pensão, tá tudo certo. E essa mulher tá abandonada com o filho, porque o custo de carregar um filho é muito alto. E a justiça como um todo deixa esse custo para a mulher como uma moeda de troca com o homem. Né? Mas a grande prova de ter um mundo cada vez mais perdido que a gente está é que essas mulheres não sabem criar filhos nem filhas. Falta essa figura masculina. Porque a figura da mãe normalmente é uma proteção dos filhos. É o pai que tira debaixo das asas da mãe e faz a criança ter coragem, ter esforço, como a gente falava lá na filosofia grega, para conquistar o mundo. E agora já não tem mais essas duas figuras, essa grande dinâmica. Esse é o mundo que a gente está perdido cada vez mais. E o outro ponto que eu falava aqui também, Ferri, é a era da modernidade. Quando a gente começa a achar que agora todos nós somos iguais, né? E se todos nós somos iguais, por que tu é mais rico que eu? Por que eu tô mais bonito que eu? O que eu tenho de errado? Se todos somos iguais, nós não somos todos iguais. E as pessoas colocam que são todos iguais na cabeça. Aí sofrem mais. Antigamente, a grama do vizinho era mais verde. Né? Agora é a grama do Neymar. Grama do Elon Musk. Tu te compara com pessoas que um pastor de ovelha do norte da França, da Picardia, não se comparava com o rei da França. Tu te compara cada vez mais. E uma comparação assimétrica e tu sofre cada vez mais. E aí tu acha que tu pode ter tudo, porque te contaram que tu pode ter tudo, mas tu não pode ter tudo. Aí tu joga esse teu momento de um senso de suficiência hoje, tu coloca no futuro. No futuro eu vou ser bilionário. Mas até tu ser bilionário lá no futuro, tu vive hoje como um pobre. Eu vou ter o corpo perfeito lá no futuro. Até chegar aquele dia, tu sofre como um feio. Eu acho que as redes sociais estão criando uma pandemia ainda mais. Uma pandemia da cegueira. Porque hoje tu te compara com todo mundo. Tu não deveria te comparar. As pessoas não têm mais o senso de suficiência. Isso é o principal problema que a gente tem hoje. As pessoas não sabem o que é o suficiente para ti. Financeiramente, de beleza, de sexo, de bebida, de comida. Tu não sabe. A gente vive num mundo da hiperabundância. É tudo vindo muito fácil para nós o tempo todo, que tu não sabe nem para onde escolher. Porque o nosso cérebro, a gente chegou nesse mundo de abundância muito rápido. Porque o nosso cérebro foi feito para escassez. Não tinha comida na savana africana. A gente não tinha mulher para todo mundo naquela época. Agora a gente vive num mundo que tudo tá muito abundante e as pessoas sofrem. Porque por que eu vou escolher essa mulher se tem 500? Por que eu vou escolher? Tu chega numa pizzaria, em vez de ter 3 sabores, tem 52 sabores. Pizza de chinelo de dedo, pizza de caco de telha. Tem um sabor, tu nem sabe como é que aquilo ali tá ali. E tu tem ali, daí tu só vai, agora qual é que eu vou pegar? Tu demora mais pra escolher, com medo de não estar pegando uma melhor do que a calabresa que tu sempre comeu lá, tá tudo certo. Então a gente sofre cada vez mais e são os problemas. E aí começou a trazer novas doenças, né? O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São tantas opções caindo que eu não sei para onde enxergar. Antigamente, o homem, o ser humano, ele foi feito para conclusão, para fechamento. Né? Tudo tinha um arco narrativo. Os filmes tinham início, meio e fim. Era uma fórmula. Hoje em dia a gente tem binge-watching, maratonar. As pessoas ficam vendo série, 10 episódios por dia. Tá ao ponto do Netflix, você já não cansou? Você já viu 17 episódios? Você não quer dormir um pouco, dar uma pausa? Porque as pessoas têm essa necessidade de fechamento. Só que daí vai caindo coisas que não fazem sentido. Mudou o técnico da seleção brasileira, Lula aumentou o IOF, o Bitcoin aumentou 10%, e tu vai pegando todas as informações que muitas vezes não fazem nem sentido para ti, não te interessam. Tu acha que isso tem relação com o sucesso profissional? Não, Foco, né? Tem que ter foco. Assim, eu fiz do limão uma limonada.
tá? Eu já vim para esse mundo cheio de informações. Eu já caí nisso. Mas eu gosto. Eu aprendi a ouvir, a prestar atenção, tudo meio junto. Assim. Então eu leio um monte de livros junto, né? Cada um acha a resposta para os seus buracos onde quer. Uns acham na cocaína, uns acham no álcool, uns acham no trabalho, uns acham no dinheiro. Pode ser coisas boas. Eu achei na leitura, por exemplo, eu gosto de estudar. Eu, com 16 anos, por livre e espontânea vontade, eu já estudava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sociologia, política, antropologia, direito. As pessoas não estudam. As pessoas estão agora descobrindo ciência política. Eu, com 16 anos, já estudava isso por querer. Eu vou, me dá esse Leviatã aqui que eu vou ler um pouco. 16 anos. Gostava. Tinha tino pra isso. Meus pais tinham 2 faculdades. Eu vou fazer 2 faculdades também. Meu pai e minha mãe tinham 2 faculdades. Reprodução social pesa muito. Meu pai era professor de moral e cívica. Eu acabei sendo, nem esperava. Minha vida foi para um outro caminho. No pragmatismo da vida, eu fui advogado, né? Muitos anos, décadas. Depois que eu fui mudar agora para trabalhar com aquilo que me chamava a atenção desde o início da minha vida. E as pessoas muitas vezes não enxergam como se dá todas essas escolhas e falta coragem muitas vezes para fazer essas... Para onde é que eu vou viver? E aí vem esse grande sofrimento humano, do cara não saber onde é que está o sentido da vida. Tá tudo muito fragmentado. Como é que tu vai saber? Aquilo que eu falava, eu queria ser um cara que não era, minha mãe, tal. O sentido da vida, eu ensino isso também nas aulas, inclusive quem não me segue lá, @Fernando Conrado, em todas as redes sociais. Algumas no Brasil eu tô proibido ainda, porque a gente vive 2025, é um mundo muito estranho isso que a gente está vivendo. Mas a principal forma de encontrar sentido na vida é não servir. Aqui todo mundo é gaúcho, olha como é legal quando tu assa um churrasco, todo mundo gosta, né? Tu fica feliz, cara, tu assa churrasco, tu nem come. Deixa seus comer, tu fica só olhando. Né? Ou pertencimento, quando tá com teus amigos, batendo papo, que legal. Com a família que tu ama, que legal. Né? Com o meu time lá da minha infância ou da faculdade, que legal. Pertencer, grupo social, ordem. Olha como é legal vir no estúdio todo organizado. Que bonito. Tu sente bem. Olha a Bíblia como é que é escrita. No início era o caos, veio o verbo, se fez a ordem. O sofrimento. O Fernando, deixa eu te interromper aqui. Fica à vontade. O que tu acha mais atraente? O poder ou o dinheiro? Poder. Claro. Mandar os outros obedecer. Mas para todo mundo é isso que funciona. O problema do dinheiro... Não é sempre essa resposta aqui. Não é porque os caras não sabem como é que funciona a vida. Porque são pobres. O pobre... Os caras bem... Não, olha só. Os caras ricos de verdade que vieram aqui. Olha só, os caras de verdade que dizem que o dinheiro é importante é porque ele ainda não chegou lá na vida dele. Ele não tem o senso de abundância. Quando tu ficar rico de verdade, lá em cima... Cara, lá em cima, todo mundo tem jato. Lá em cima, todo mundo tem melhor carro. Lá em cima, todo mundo tem melhor cobertura da cidade. Lá começa a contar o que o dinheiro não compra. Quando chega lá em cima, os seres humanos quantas línguas tu fala, que livro tu já leu, que vinho tu conhece. O que tu sabe? Por que esse vinho é bom? Por que esse vinho é bom? Eu não sei te dizer. Tu não sabe? O dinheiro, ele é só um limite para as pessoas. Eu tenho uma relação muito boa com o dinheiro, que é o fuck you money, do Taleb lá. Eu não olho... A vantagem de ser rico, de ter dinheiro, é não olhar preço. Né? Tu vai lá no barranco, lá no churrascaria, tu não olha preço das coisas. Pede. Um dia agora que eu fui descobrir que a polenta no barranco tá R$47, achei caro. Pra farinha frita, caro, né? Mas tu não olha preço pras coisas. Essa é a vida do rico. Eu ainda olho preço pra alguma coisa. Hotel olha. 1.200 a diária, euro. Ai. Vamos pegar um de 500 aqui, tá bom, ótimo, maravilhoso, né? Tá. Carro, olhamos preço. Eu ainda olho. Talvez as pessoas não olhem, né? Preço de jato. Seu Gulfstream, qual é que é? Os caras não olham preço. Tem esse nível também. Só que o que interessa é poder, né, cara? Poder. Isso é o que interessa para todo ser humano. Isso é o que faz ter as melhores mulheres lutando por ti, tu ter acesso aos melhores filhos. Né? É que as pessoas, cara, vivem no mundo, antigamente, a nossa luta era entre o ser e o ter. Agora a gente vive no mundo da falsidade, que o parecer ter conta. Pessoas têm bibliotecas que nunca abriram os livros. Tu vê os livros, a capa do livro não tá nem dobrada, os caras nunca abriram aquele livro. É constrangedor. Tu vê, mas vocês não leram essas coisas. Fraude. Tem um carro mesmo que não pago, né, tá lá parcelado em 17 meses, já pegou de um jeito, vai pegar pro outro, botou na conta do laranja, entendeu? Para mostrar coisas, para mostrar para pessoas comprar coisas com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que tu não te relaciona, uma pessoa que tu não é. Esse é o grande sofrimento humano. Porque o dinheiro, cara, ele veio para tapar buracos dentro do teu coração. Porque assim, quando tu tem dinheiro, as mulheres riem mais para ti, tuas piadas são mais engraçadas, né? Sexo, tem mais acesso a sexo, as pessoas querem transar contigo. Daí tu confunde ter dinheiro com ter amor, com ter prestígio,
com ter sucesso, com ter poder. A melhor coisa é a gente ser amado. Mas a outra é ser temido. É melhor ser amado que ser temido. Mas se tiver que escolher uma das duas, eu quero ser temido. Né? Tu evita ameaças para tua vida. Essa é o Maquiavel dizia isso. Né? Então, nessa luta, o mais importante é poder. Com poder, os que entendiam. E aí, é uma coisa engraçada, né? O Karl Marx, ele tem uma tese, ele tem as teses contra Feuerbach, depois tem a tese do dinheiro, que é muito legal de ler, que ele diz o seguinte, ó: se as mulheres mais bonitas andam comigo, não sou eu o mais bonito? Se os mais inteligentes trabalham para mim, não sou eu o mais inteligente? Se os mais ricos me obedecem, não sou eu o mais rico? Essa é a tese dele. O Marx era gênio para umas coisas. Como gênio também errou, como genialmente. Ele enxergou o problema, que é a modernidade, como a gente já falou aqui hoje, mas ele achou soluções erradas, soluções econômicas erradas. Mas ele enxergou o conceito de alienação do Marx, como o Max Weber, como o Emile Durkheim. O Emile Durkheim encontrou a anomia. O mundo está sem regras. Perdemos as regras. Ninguém mais sabe. O Marx era alienação. O mundo vai te excluindo do pertencimento dele com o passar do mundo. Com o passar do tempo. Tu já sente que tu já não estava fazendo parte disso aqui. E o Max Weber tem o desencantamento com o mundo. Né? Eu não pertenço a isso aqui mais. O mundo perdeu a mágica dele. Antigamente tu tinha medo, ficava de joelho e rezava para as deidades. Né? Hoje, se Deus já não vai mais resolver mais meu câncer aqui. Assim. Vou para a ciência. E a ciência já não tem respostas. Tive uma pandemia que todo mundo gritava: ciência, ciência, ciência. Sigam a ciência. Que ciência é essa? Que não dava respostas. Né? Que não entregava respostas. Então esse é o mundo que a gente começou a viver, que são essas disparidades. E tudo isso pertence à modernidade. Deixa eu te perguntar, qual foi o melhor... Droga aí. Tu acha que a democracia é a melhor forma de governo? Tu acha que a Cara, democracia é a melhor Renato forma? 38, já viu os caras na internet? Renato 38. Ele vai vir aqui, não vai? Ele vai vir. Cara, ele tem uma frase... Ele tem uma frase que eu acho genial, uma explicação disso. Imagina nós estamos numa reunião de condomínio. O porteiro vota na reunião de condomínio. A secretária vota. A faxineira vota. Não, só vota quem concorre para o condomínio. Então, cara, quando a gente fala de democracia, hoje em dia a gente não pode fazer isso num programa ao vivo, que vai todo mundo preso. Quem sabe a gente vai questionar. Cara, o Sócrates que questionava a democracia ateniense tá lá na República de Platão. Opa, peraí, nós não podemos fazer sorteio que a gente está fazendo. Né? Nós temos que escolher pessoas representantes para todos eles. Nesse mundo que a gente tem, cara, a gente vivia uma época da aristocracia. Os melhores estavam mais aptos para esses cargos. Só escolhiam os líderes quem era o voto censitário, quem pagava tributos, que era aqueles que eram contados no censo. Quem tinham terras, contado no censo. Isso tudo mudou. O conceito de cidadania vem com o Jean-Jacques Rousseau. E o conceito de cidadania diz o seguinte, a gente pode discutir um assunto até o momento da votação, mas depois que a gente votar, nós não podemos mais discutir o assunto. Por isso que agora toda a esquerda trabalha com conceito de cidadãs, Constituição cidadã, né? Tribunal cidadão, tudo é cidadão. A gente, com essa ideia que a gente tem que obedecer, quieto a tudo isso. Agora, olha como se dá o que a gente vê no Brasil, cara, né? Basta ver uma análise financeira e econômica do Brasil. O que eles fazem? Eles pegam R$500 do empresário, tiram de lado, Felipe, R$500, e distribuem R$100 para 5 miseráveis. Eles perderam um voto. O Felipe ficou triste, mas os 5 ficaram felizes. Ligaram 5 votos. Cômputo geral, 4 votos positivos. É o Brasil, cara. Estados do Nordeste, aqui não tem discriminação. Estados do Nordeste tem mais pessoas recebendo benefício que carteira de trabalho assinada. Estados deficitários, com a mesma representação no Congresso. E aí, quando tem que escolher um presidente do Congresso, de onde é que vem? Presidente das câmaras legislativas, de onde é que vem? Vê se São Paulo está bem representado. Vê se o Sul está bem representado, Mato Grosso, Estado Rico está bem representado. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Como é que tu vai mudar? Não tem como. Ele não é feito para isso. Porque assim, cara, o mundo enquanto democracia foi feito para criar mais Estado. Esse é outro ponto triste que a gente tem nos dias de hoje, cara. Que é o seguinte, quando a gente fala do capitalismo, né? Cara, como eu falei para vocês, eu defendo vida, liberdade, propriedade privada, livre mercado e Estado de Direito. O livre mercado, qual é o maior inimigo do livre mercado? Monopólio. Aí tu começou a ver no mundo de hoje grandes empresários fundando, pagando, financiando a esquerda. Por quê?
Porque a esquerda faz uma luta para ter mais Estado. No momento que tu tem mais Estado, tu tem mais regulamentação. Quanto mais regulamentação, menos livre mercado. Quanto menos livre mercado, mais chance de ter monopólio. Ou os campeões nacionais. Agora o Joesley Batista falou que vai concorrer a presidente da República. Os campeões nacionais. Que a gente está vendo de novo, cara. Tudo voltou para a mesma história. E todos os grandes bancos, grandes corporações, né, as big techs, todas financiando sistemas que produzem cada vez mais Estado, né, que tem cada vez mais controle da tua vida, da saúde, da alimentação, tudo botando regras do que tu pode ou não pode fazer. Esse é o mundo que a gente vive nos dias de hoje. Então, se tu me pergunta se a democracia é a melhor opção, é tudo muito questionável, né? Agora a gente vive num mundo onde tu não pode questionar essas coisas. Sobre isso, tu ser preso, tu não pode pensar, cara. Olha só, riqueza advém de coisas que têm valor econômico. Para uma coisa ter valor econômico, ela advém de duas coisas. Vem de raridade e advém Utilidade. da inovação. Uma raridade, ouro, né? Ou inovação, por utilidade, vamos colocar assim. Então, uma solução melhor, tá? Vamos botar inovação. Para tu ter inovação, isso advém de quanto mais conhecimento possível, maior a chance de nós termos inovação. Quanto mais conhecimento, maior a chance de ter raridade. Para ter maior conhecimento possível, que é o que eu prego, que eu ensino, a gente tem que ter a maior liberdade possível. Quanto menor a liberdade, menor a chance de termos conhecimento. Quanto menor a chance de conhecimento, menor a chance de termos inovação ou raridade. Quanto menor a chance disso, menor valor econômico. Quanto menor valor econômico, menor riqueza. País mais pobre. Isso que a gente vive hoje, país cada vez mais pobre. Onde a gente não tem liberdade. Se for pegar os grandes países do mundo que se desenvolveram com criação de tecnologia, né? Inovação aqui e raridade, são países onde tinha a maior liberdade possível. O problema do mundo hoje é esse. Tá todo mundo cerceando o conhecimento. E as pessoas mais bitoladas, repetindo o que os outros dizem, não procurando informação. Olha o que eu falava para vocês aqui no início da nossa conversa. Tu não precisa queimar livros num país. Basta fazer as pessoas não gostarem de ler. Os livros que mais estão no mercado agora são livros para colorir para adultos. Livros para colorir para adultos. Quero ver se tem cabimento. Que mundo é esse? Que um adulto tem canetinha de colorir. Criança a gente entende. Boneca reborn, newborn, não sei como se fala. A Emily tem uma boneca reborn. Ela Mentira, gosta. né? Tá. Homens jogando videogame. Ah, mas videogame é legal. Eu fico mais esperto, né? Pra criança. Passar de fase, destruir chefão, é no mundo real. Subir de vida, pegar uma casa maior, um carro melhor, melhores amigos, né? O chefão é o teu concorrente. Então sobe na vida. Senão tu acaba realizando, é que nem a pornografia. O cara realiza o sexo na pornografia, não realiza no mundo real. O que adianta? Cara, eu não entendo muito videogame também, cara. Eu não entendo, cara. Eu Você não joga entendo. videogame. Eu não entendo. É. Eu não entendo. Qual foi o melhor conselho que tu já deu e qual o melhor conselho que tu já recebeu? Melhor conselho que eu já recebi foi de um amigo meu que ele se separou. Eu não entendi porque ele estava separando. E ele chegou e falou assim, ó. Cara, como é que vai te separar, meu? Tu ia casar, cara? Ele falou pra mim assim, ó. Sentado no sofá, jogar. Conrado, ontem teria sido mais fácil. Amanhã teria sido mais difícil. Então é isso, cara. Faça-o agora. Cada um no seu tempo, mas amanhã sempre vai ser mais difícil. Ontem teria sido mais fácil. Outro conselho que eu aprendi com o professor também, meu. Que é isso, cara. Se nós todos lermos as mesmas coisas, nós não vamos dar um passo adiante. O professor Milton Bins, lá na URGS, ele tinha uma Paraty. Um dia, ó, cara, eu tô me desfazendo da minha biblioteca. Escolhe o livro que tu quiser. Né? E eu, guri novo, 16 anos. Professor, genial. Ó, professor, eu quero todos. Cara, assim, olha, ele falou, cara, até te dou todos. Mas se tu tiver que ler todos esses mesmos livros aqui, nós não vamos dar um passo no conhecimento. Mas lê esse, que é o que eu falo. Olha só, eu vou te ensinar as coisas. Vou dizer o que tu tem que ler. Que eu acho que são referências. E depois ler coisas diferentes. Eu posso ser a pessoa mais inteligente da sala. Mas eu não sou mais inteligente que todo o somatório da inteligência da sala. São experiências diferentes. Tu entende? As pessoas acabaram não entendendo isso. A gente vive num egoísmo, um egotismo narcisista de achar que tu é melhor que os outros. Tu não sabe mais teu tamanho, cara. Eu acredito assim, ó, todos nós somos narcisistas, né? Sou narcisista, eu me acho um cara interessante, me acho um cara muito inteligente, não sou modesto, mas sou humilde. Não falo o tempo todo que eu sou muito inteligente, não falo.
Mas eu sei os meus limites, sei no que eu sou bom, no que eu não sou. Que tem pessoas melhores que eu. Outra coisa que eu entendi na vida, cara, se reunir e que demora muito para escolher pessoas, entender que contratar pessoas difícil, demanda muito tempo de pensamento para escolher. Mas quando eu aprendi a delegar funções e chamar para o time pessoas que tinham conhecimentos que eu não dominava, ali eu escalei financeiramente, assim, para todas as áreas. Para todas as áreas. Desde construção, desde indústria têxtil, né? Mas do mundo de roupa, da moda, desde para o mundo de criação de gado. Tudo isso foi colocando pessoas que conheciam uma área que eu não conhecia e colocava skin in the game, né? Colocava a pele em risco ali, né? Para conseguir trabalhar e crescer. Daí são as pessoas que a gente acaba se associando. Então, se eu tivesse que dizer um ensinamento, é esse, cara. O ensinamento, acho, principal que eu digo para as pessoas é que tenha certeza que tu vai morrer, perca a ilusão da imortalidade e entenda que a morte não é um dia lá adiante. A morte é cada dia que tu não viveu. Cada dia que tu não foi honesto contigo mesmo. Não foi sincero com as tuas expectativas, com a tua essência. Essa é a morte. As pessoas, só para finalizar, as pessoas pensam, ai, como é que eu vou ver meu futuro? Como é que eu vou ver meu futuro? A vida não é só pensar como é que vai ser o teu dia de amanhã. Começa a pensar sobre o teu ontem. A vida que tu não quer viver. Porque cada dia é uma repetição do dia anterior. O que tu quer mudar? O que tu não aguenta? É o teu relacionamento? É o ter que acordar cedo pro trabalho? É um chefe pé no saco? É um marido que te enche o saco? Uma mulher que te enche o saco? O que tu não quer mais? E ter coragem para mudar. As pessoas chamam de zona de conforto, né? Não é zona de conforto, é zona de conformismo. E o ser humano é feito para isso. Teu cérebro é feito para não gastar energia. A gente vivia naquele momento de escassez, né? O cérebro humano. Agora a gente tem que chegar num cérebro muito mais, vamos dizer, mais estratégico. E é uma grande transformação que o nosso corpo, nosso HD, vamos dizer assim, o nosso software, hardware, né? Nosso hardware não está treinado ainda para ter essa mudança. E é por isso que a gente continua sofrendo à toa ainda. Ô, Fernando, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu ao vivo? Não pode ser parente. Não pode ser parente? Cara, Olavo de Carvalho, mano. Porra, uma vez eu fiz uma live com ele. Sensacional. Procura no YouTube e assiste. Cara, que coisa sensacional. Cara, tu já viu aulas do Olavo? Não. Cara, ele sabe tudo. Assim, ó, eu gosto muito de saber. Só sei que nada sei, né? Quanto mais... o moto do meu sistema educacional é quanto mais eu sei, mais eu sou. Quanto mais línguas eu falo, mais eu consigo entender o mundo. É uma variação dos limites do meu mundo, são os limites da minha linguagem, do Wittgenstein. Eu gosto muito de estudar a modernidade. Eu ensino modernidade. Um dia eu fui ver o Olavo, tinha um curso chamado Raízes da Modernidade. Eu vou lá assistir esse curso. Quando eu vou assistir o curso do Olavo... E olha, cara, quando eu comecei a saber que o Olavo existia, foi em 1996. Eu estava na URGS ainda. Ele estava querendo se firmar como filósofo ainda, lutando com o Emir Sadr lá na USP e tal. Tava chegando, eu acho que o Imbecil Coletivo tinha nem chegado, tava chegando no mercado ainda ali e tal. Início. Cara, eu tô vendo um curso do Olavo, cara, e ele fala assim, tá ok, pra começar a falar pra você sobre modernidade, cara, depois da queda de Constantinopla, tá? 2 de abril de 1453, tá? Ali é modernidade, ali o mundo, o ser humano começou a ir pras bordas da Europa, o poder sai de Veneza, sai do que hoje é a Alemanha, vai para as bordas, dominamos o mundo, e hoje todo mundo tem o mesmo iPhone, as mesmas roupas, mesmas marcas, falo praticamente inglês em todos os lugares, tem acesso às mesmas coisas. O ser humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Tá? O Olavo começa da primeira aula, ok, para eu ensinar para você sobre modernidade, nós temos que falar sobre a matematização da física. Cara, ele volta lá, pra como é que a matemática foi desenvolvida. Os gregos tinham matemática? Não. Os gregos tinham geometria. Estudavam áreas. A fórmula da matemática, o conceito do zero, da vírgula, do cálculo decimal, que depois foi usado para fazer contabilidade, que depois foi usado para as navegações. Cara, o cara parte de muito longe. Qual é o cara mais inteligente que tu conviveu, que tu viu, que tu conversou? Olavo de Carvalho. Me dá aí pra gente... A gente vai estourar. Que tu fala pra um caralho. Fala pra caralho, todo mundo, pode ser mais curto também. Todo mundo quer sair do 0 pro 1. Como filósofo, quais são as 3 coisas que tu faria pra mudar de vida? Cara, coragem e esforço. Não parar quando todos os outros pararam. E botar a cara a tapa sem controlando teu ego. Esse é um problema muito grande do ego. Qual é o problema do cara que tem o transtorno narcisista? Porque se narcisista, todos nós somos. O transtorno é aquele que não consegue conviver com os outros.
passa a perna, fala mal, tem ciúmes, joga pelas costas. Entendeu? Esse é o cara transtornado. Agora, controlar teu ego, cara. Então, não ninguém tá nem aí pra ti, meu. Tá todo mundo cagando e andando pra ti. Minha mãe me ensinou isso muito cedo. Minha mãe me ensinou através da leitura do Kafka, Metamorfose. Eu tinha criancinha, cara, 9 anos. Fernando, tem um livro do Kafka. Minha mãe nem é tão intelectual assim. Mas eu tenho um livro do Kafka. Que como é que é o nome do cara lá? O Sanson lá. O K é o cara do processo, né? Então o Sanson, acho, do Kafka. Ele era um caixeiro viajante. Ele sustentava o pai e a mãe. A mãe cuidava da casa, tinha uma irmã ali, o pai. Um dia ele acorda, ele é caixeiro viajante, ele não acorda, mas ele acorda um besouro. Ninguém sabe se é um besouro, uma barata, gafanhoto. Mas é um besouro. Ele não consegue abrir a porta. E a família começa a ficar assustada, que ele não tem como ir trabalhar, as coisas não funcionam, os dias vão passando. Quando vê, o pai começa a alugar uns quartos dentro da casa, a irmã começa a dar aula de violino, aula de piano, não me lembro agora. A mãe começa a costurar pra fora, lavar roupa. Quando vê, um dia ele morre. Encontro ele no quarto, ele tá morto. Eles juntam ele assim, varrem numa pazinha, jogam no lixo. E a vida continua. Dos outros. Todo mundo achou uma solução sem ele. Então, de sentir, cara, que perder a ilusão da imortalidade, tu vai morrer. Saber que os outros não estão nem aí pra ti. Em primeiro lugar, ninguém quer teu bem, né, cara? Ah, Conrado, como é que ninguém quer meu bem? Meu pai quer meu bem? Claro, meu. Tem pessoas que querem teu bem. Eu tô falando uma coisa genérica. Ninguém quer teu bem, meu. Tudo uma inveja. E só tem inveja de quem te conhece. O cara que tá passando lá cara ali do outro lado, ele não sabe quem eu sou, ele não tem inveja de mim. Mas quem me conhece pode ter inveja. Alguém próximo. Compreende? Então a gente tem noção dessas coisas, meu. Do tamanho do teu ego, quem tu é, dos teus limites, no que tu é bom, no que tu não é. Né? Ser honesto com as pessoas, para as relações. Acho que isso é uma grande transformação, cara. Então, o principal, coragem e esforço. Isso é a transformação. Tanto que é isso que eu ensino. Coragem e esforço. É isso que transfere, que transforma a vida das pessoas. Não parar onde os outros pararam, né? E ter a coragem de chegar na barreira do conhecimento, do saber e empurrar adiante. Uma clareza de pensamento grande. Qual é o teu sonho grande, Conrado? Porque eu vejo que tu passa por diversos conteúdos diversos, assim, política, filosofia, sexualidade, tudo. Qual é o teu sonho grande? Cara, o meu sonho grande... Cara, minha missão, sonho grande, cara, hoje é ter filhos que eu não tenho, cara. Filhos, sou casado, tal, não tenho filhos. Tá. Vida pessoal. Mas também não tem graça, nada, tudo isso. Não tem, né? Agora, o sonho grande, cara, é preparar a próxima geração. Para quando chegar o momento, a gente viver um país, né, que a gente tinha um país até 2013 ali, como a gente falou no início do programa, até para fazer um fechamento, que a gente viu uma mudança. A gente viu as pessoas mais poderosas do Brasil ir para trás das grades. Políticos, presidentes, deputados, senadores, presidente de Câmara, empresários, por corrupção, foram para trás das grades, punidos. A gente viu um outsider chegar no poder. A gente viu o sistema se reorganizar. Talvez demore, como eu te falei. Eu acho que vai demorar muito tempo ainda até chegar essa nova possibilidade. Mas quando chegar essa nova possibilidade, as pessoas têm que ter mais certeza de si mesmo. O mundo coloca cada vez mais medo nas pessoas. Vai ter guerra na Ucrânia, terceira guerra mundial, atentado não sei o quê. Né? Nova pandemia, para todo mundo ter medo. Quando no escuro todo passa mais curto. Falava também aqui para vocês. Quanto mais medo tem, mais as pessoas obedecem. Mas tu não tem certeza de si mesmo. É por isso que o mundo é todo feito para tu não ter certeza de si mesmo. Quem não tem certeza de si mesmo consome mais, gasta mais, tem que comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que nem se relacionam com uma pessoa que ela não é. O cara, quando é feliz, ele gasta menos. Não precisa mais do melhor carro. Tô feliz então, hein? É bom, né? Porra. Cara, esse é o grande Eu tô teste. feliz, hein, ô Emily? Cheguei a essa conclusão, cara. Que bom, né? Não, o melhor sentimento que eu sou muito feliz, nada. cara. Eu sou muito feliz. Eu não gasto nada. Muito feliz. Feliz pra caralho. E tenho honra de dizer isso. Quero que as pessoas tenham essa sensação dentro de si. Mas olha só, esse é o senso de suficiência. Tu sabe o que é suficiente pra ti. Eu sei exatamente o que é suficiente pra mim. Faço por isso, quero crescer mais, tenho mais negócios, faço coisas diferentes, me envolvo com pessoas que eu tenho confiança, carinho, atenção, que muitas vezes preciso do investimento financeiro para fazer um outro negócio. Gosto disso, gosto de empreender, tenho paixão por isso, por estudar, mas eu sou um cara com conceito suficiente. Isso que nos traz felicidade, cara. Isso é grande felicidade, superação das dificuldades. Catarse, que também não tem mais no mundo, né? Os gregos chamavam. Te lembra quando tu estudava
10 horas por dia, no outro dia fazia a prova e tirava 10 em matemática. Ou ficava num projeto horas e horas, pá, ou fez um escritório novo, investiu, botou dinheiro, pá, chegou nos 10 milhões de seguidores, pá, felicidade, cara, catarse, superação do problema. Hoje em dia ninguém mais pode ter problema. Tem problema? Remedinho. Gotinha, pílula, álcool, cocaína, sexo. Né? Nós vamos botando, tapar os buracos dentro das pessoas. As pessoas felizes consomem menos, né, cara? Que a gente falava antes aí. Não são interessantes pro mercado. Fernando Conrado, o filósofo da nova geração. O gaúcho, presentes? Ô, Fernando, os nossos patrocinadores vão te trazer presentes aqui Presentes, nesse Não, momento. que legal, não cara. são brindes, são presentes. Ótimo, ótimo, ótimo. Chegou os presentes da XTB, não? Ainda não. Cara, a XTB vem com os bons... Minerva Food Shop. Não, isso aí é... Isso Esse aí é patrocinador é espetacular. raiz. Isso é espetacular. Os É caras, mesmo? os Não, caras não, realmente, vamos dizer assim, é. Não, os caras são bons. os caras realmente nos dão um churrasco. Quero um churrasco, cara. É churrasco? É. Não é Aqui é brincadeira, o bife não. de chouriço. É o melhor... Sabe por que o nome de bife de chouriço é bife de chouriço? Não. Sabe por quê? Não. Isso que é o lombo, né? A gente tem um entrecô. Primeiro essa parte que é o prime rib. Esse é Tem a bom. parte de cima, bife ancho, bife largo. Isso aqui tudo é o lombo do boi, tá? Uhum. Aqui em cima ele é mais largo. Bife ancho, bife largo. Uhum. E aqui pra baixo, cara, se for ver bem como é que ele é, parece um machado. Ele é mais largo em cima, vai ficando mais fino embaixo. Essa parte toda final parece uma linguiça, um chouriço. E vem bife de chouriço. Tá vendo? Etimologia do caralho, né, meu? Eu adoro. Eu vou ver porque eu Ele adoro tem isso. o kit... esse é a fralda, Tá, a fraldinha que é o nosso vaziozinho. vaziozinho. Ótimo, gostei. E aqui E aqui tem o um kit da Ah, Estância cara. 92. Eu adorei. Me chama de novo. É. Me chama de novo. Não, que eu tu não, adoro. tu não pegou os presentes da XTB, porque os XTB vem com presentes raiz. Ô, meu, semana passada eu fui lá no Mercado Público de Porto Alegre comprar tábua. Eu gosto muito de faca, eu mando fazer as facas. Pica de uma tábua, olha aí, ó. Olha aí. Olha o aqui, gauchinho. Faça o gauchinho feliz. Aqui nós temos uma camiseta da Adapta. E Tu usa a inteligência um artificial ou não? bônus de 1 ano pra tu usar a IA da Adapta. Cara, eu acho que o meu escritório já é cliente, cara. Olha aí, ó. Eu Mais acho que um o escritório cliente já é da cliente. Adapta. São 100 mil clientes no Brasil e 2 bilhões de Eu acho que o meu valuation. escritório já é Pra cliente você deles. que ó. acha que o brasileiro não empreende, E pô. esse aqui é uma caneca do podcast. Caneca do Olha, podcast. olha só. Quantas entrevistas já? 75, 75, né? É por aí. Vocês não Mas têm é um grande vontade, número. vocês têm, pô. Mas é um grande nome. Parabéns pra vocês, meu. Estamos acelerando aqui. Eu achava que era mais fácil fazer podcast, é difícil. Cansa, né? É difícil. Toma energia. Não, cara, vocês estão muito bem. Estão de parabéns. Foi muito fluido. 7-2. Foram muito fluidos. Deixa o convidado conversar. Talvez você pegue os convidados, tá um pouco mais quieto. Tem que ficar instigando. Não, Matheus, que sabe fale. que teve um convidado que veio aqui e falou assim: não, faça uma breve introdução. Ele falou 35 minutos. Eu tava assim, ó. Para! Faz uma breve cara. introdução, cara. Então, eu nasci em Curitiba, mas eu estudei no primário, em Ponta Grossa. Putz, Cara, aí que tá, cara. Isso é um problema. A gente Breve vive introdução. problemas graves. Mas muito Fernando obrigado. Conrado, um dos pensadores da nova geração brasileira. Hoje no Café com Ferro, uma clareza de ideias impressionante. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhem com os amigos. Se você odiou, também compartilhem com os amigos, porque o hater é o contratado divulgador profissional nosso. Então, por favor, mande nos grupos de WhatsApp. Agradeço demais a sua audiência, a sua paciência. Até o próximo Café com Ferre, Queria o agradecer podcast que mais cresce no Brasil. Queria agradecer toda a nossa equipe aqui do podcast, aos nossos patrocinadores, XTB, O Minerva novo Foods. Paiva está aqui. O Baixou já... Paiva gostou de treinar, né? Baixou já abaixo de muito bullying aqui, já emagreceu. Até o próximo Café com Ferre. Obrigado, Obrigado, gente. Fernando Conrado. Um abraço a todos. Obrigado, Valeu. Abraço a todos. demais, Fiquem com Deus. demais. Tchau, tchau.